o ano passado eu estive aqui pregando numa outra igreja. Conheci alguns irmãos desta igreja que estavam lá. E que privilégio meu agora em poder estar com os irmãos e poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu não poderia deixar de atender não vou dizer o convite, não, a convocação do pastor Fábio. Eu me senti honrosamente convocado a estar aqui com os irmãos. Eu confesso que não foi fácil, pastor, porque nesse momento lá na nossa igreja está havendo um congresso de mulheres. E eu falei para a líder do Ministério de Mulheres, eu falei, olha, eu preciso da sua autorização. Se você me autorizar, se você me disser assim, pastor, pode ir tranquilo, eu já vou de imediato, né? Porque eu não gostaria que elas se sentissem um tanto desamparadas, mas graças a Deus elas me liberaram, as mulheres me liberaram, e eu estou aqui. Ontem eu estive com elas, e até hoje, meio-dia, eu estava com a oradora também, né? Fui fazer aquela sala, né, para poder dizer, ó, eu vou precisar sair, né? E então, estão lá, nesse momento, encerrando o Congresso de Mulheres. Eu quero falar da minha alegria em poder conhecer os irmãos e, ao mesmo tempo, eu quero parabenizá-los por uma data tão especial, uma data tão festiva, né? Em tempos tão difíceis, você ter uma igreja com mais de 40 anos e ter uma igreja tão forte, tão pujante como a igreja dos irmãos, a igreja que os irmãos fazem parte aqui, esta igreja que os irmãos constroem com o coração, esta igreja que os irmãos constroem com a presença, sobretudo com a oração e esta vida ativa nesta cidade. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu estou com o Ezequiel é minha ovelha, e ele sempre viaja comigo, né? A Neuma fica em casa, precisou ficar em casa com o Arthur já tem 14 anos, Vejam os irmãos, eu sou sergipano, a Neuma é manauara e o Arthur é pernambucano. Então já dá para ver essa mistura, né, que temos lá em casa. O Arthur, agora com 14 anos, é um torcedor do esporte, é rubro-negro. Segundo ele, né, os rubro-negros formam as nações, essa grande nação do Brasil, né? Dizem que outros times com outras cores aí formam grandes times, mas eu desconheço. Tem algum flamenguista aqui? Tem? Eu perguntei por perguntar, não é? Porque a gente sabe que flamenguista tem em todo lugar, não é verdade? Não é? Mas eu quero falar da minha alegria. Amanhã nós temos a final do campeonato, né? Final do campeonato. Tem algum vascaíno aqui? Tem? Ó, vascaíno é amostrado, onde chega já faz barulho, né? Alguém falou, não é? Os flamenguistas na classe, assim, só levantaram a mão, né? Enfim, né? Mas, meus irmãos, o Arthur, infelizmente, meu filho está torcendo pelo esporte. O esporte não está muito legal, né? Quem acompanha aqui, o esporte está em último lugar do Campeonato Brasileiro. E eu imagino qual vai ser o impacto dele ao saber que o esporte já foi rebaixado. Mas, enfim, o Arthur é uma bênção e eu espero um dia poder trazê-lo aqui e os irmãos conhecerem-no, né? Então, nessa dificuldade em sair com a minha família, o Ezequiel sempre quem cuida de mim, né? O Ezequiel já recebeu vários nomes em vários lugares por onde nós andamos. Fazem quase 11 anos que nós andamos juntos. Então, a minha família fica e a esposa dele o libera e a gente sai junto, né? O Ezequiel já foi chamado de segurança. O Ezequiel já foi chamado de pastor. O Ezequiel já foi chamado de diácono. Enfim, né? Já chamaram o Ezequiel de olheiro, né? Nós estávamos num determinado lugar, o pessoal disse, não vou falar determinada coisa, porque eu sei que o senhor está com o seu olheiro aí, né? Mas o Ezequiel é uma bênção na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida dele, né? Meus irmãos, eu quero ler a bendita palavra do Senhor com os irmãos, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Se for possível, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Privilégio rever o Henrique. Eu conheci o Henrique lá no Piauí. Um dia desses, alguém me despertou para uma coisa interessante. Alguém disse assim, os tempos hoje estão mudados.
Os tempos hoje estão mudados. Hoje, quando se vai cantar, pede para a igreja ficar em pé. Não é nenhuma crítica, Henrique. Eu também toco, você sabe disso, eu gosto disso. E aí, alguém me disse assim, é muito curioso, porque hoje, quando se canta, todo mundo tem que cantar em pé. E quando lê a Bíblia, todo mundo tem que assentar. E a pessoa disse, eu sou do tempo em que se cantava sentado e para ler a palavra ficava em pé em reverência à palavra do Senhor. Eu não sei quem aqui foi desse tempo. Eu não sou desse tempo, porque eu sou de Xuxa para cá. Então, não sou desse tempo, né? Mas é algo para a gente refletir, não é verdade? É algo para a gente refletir, né? Evangelho de Marcos, capítulo 11, nos diz assim a palavra de Deus: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao mar das Oliveiras, enviou Jesus desculpa, irmãos, Marcos 13, desculpa. Eu fui lendo, falei Betfagé. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o que, igreja? Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o quê? O princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunha. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas quem? O Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, ouvirdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Estais vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória.
E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo e está onde? Às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. 37, irmãos, podemos ler todos juntos? O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos repetir? Vamos todos? O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Senhor bendito, obrigado pela leitura da palavra do Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos no nosso país de fazer esta leitura num lugar como este, num dia como este. Senhor, obrigado pelo exemplar desta palavra que nós temos. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu nesta noite. E queremos, ó Deus, sair daqui certos de que nós adoramos ao Deus vivo, que reina soberanamente. Senhor, como é bom sabermos que nós estamos reunidos aqui por causa do nome, o nome poderoso de Jesus. Senhor, obrigado, porque aqui nós temos os salvos reunidos. Senhor, cada um de nós temos uma história de transformação. Cada um de nós temos uma história, uma experiência com o Senhor. E como é maravilhoso sabermos que há alguns anos passados, talvez nós não estivéssemos aqui, mas a tua mão poderosa, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, o Senhor nos resgatou, nos tirou deste mundo perdido e nos colocou agora no reino do seu amor. E aqui reunidos nessa noite, Senhor, este grupo tão numeroso celebra o seu Salvador e o seu Senhor. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o retorno do rei. Uma solene advertência e o quê? E uma gloriosa esperança. Uma solene advertência e uma gloriosa esperança. Meus irmãos, este capítulo 13 do Evangelho de Marcos traz praticamente o mesmo conteúdo do Evangelho de Mateus no capítulo 24. Poderíamos dizer que esse é o mais completo sermão profético de Jesus. Este que nós lemos, e eu fiz questão de que nós o lêssemos completamente. O assunto central, tanto de Marcos 13 quanto de Mateus 24, é a segunda vinda de Jesus, que é um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Poucos temas são tão glamourosos, poucos temas são tão gloriosos para nós, inclusive a igreja do Senhor Jesus, são tão solenes como a segunda vinda de Jesus. E nós temos neste texto as principais, ou por que não dizer, as melhores informações, dito que, ou visto que, este é o maior sermão profético de Jesus. Então nós temos aqui as informações mais minuciosas, ditas pelo próprio Jesus, acerca da sua segunda vinda. Este texto é profético. Este texto, o texto em que o Senhor Jesus categoricamente fala sobre este evento, que será um evento real, que será um evento inevitável, e será
sobretudo, um evento glorioso. Glorioso. Desde o início da história, nós sabemos que a humanidade tenta entender o futuro. Há uma inquietação pelo futuro. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos aqui e lemos aqui a descrição exata do futuro. E o futuro revelado para nós, nesta palavra, neste texto, é de que o Senhor Jesus voltará. Então significa dizer que, se o Senhor Jesus voltará, isso aponta para uma grande verdade. A primeira verdade, sine qua non, é de que a história caminha para um capítulo final. A humanidade caminha para um capítulo final, e isso é muito importante, porque os gregos não entendiam assim. Os gregos entendiam que a história era cíclica. Mas a Bíblia nos ensina que esta história caminha para um capítulo final. Isso nos ensina de que as rédeas da história, o futuro da humanidade, não está no homem, na própria humanidade, mas as rédeas da história estão nas mãos do Senhor Deus. É Ele quem conduz a história. Imagina você, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, o mesmo Jesus que morreu no Calvário, mas o mesmo Jesus que triunfantemente ressuscitou gloriosamente, nos diz a palavra que Ele voltará em majestade e poder. Ele voltará. E esta mensagem, que é a segunda vinda de Jesus, é o ponto máximo da história humana. Aqui nós encontramos, meus irmãos, o clímax da história humana. A volta de Jesus, dizem alguns, é a cumieira da história. A volta de Jesus é o apogeu. A volta de Jesus é a apoteose, é o ponto culminante, é a consumação de todas as coisas. E então isso nos diz e aponta para nós uma verdade de que a história não caminha sem rumo e nem está à deriva. A história está muito bem conduzida pelo Senhor. Haverá o final e o clímax disso tudo, o apogeu, será a volta do nosso querido Jesus. Ele voltará para buscar a igreja. Então, a história não caminha para o desastre, como dizem e ensinam os existencialistas. A história, a nossa história, a história deste mundo é uma história teleológica, é uma história que tem um propósito, que tem um fundamento. Esta história tem uma finalidade. Deus escreveu a história deste mundo desde o início até o final e acontecerá da maneira como Ele escreveu. Ele é soberano sobre a história do mundo, inclusive da minha vida e da sua vida. E o clímax disso tudo é: Jesus voltará. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, Ele voltará. Nos diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4 vai nos dizer, o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus está sentado em um trono. Ele está sentado à destra de Deus. E está sentado à destra de Deus, reinando de forma absoluta, reinando de forma sobranceira sobre todo o universo. E nos diz a palavra que Ele assentado à destra do Pai, voltará majestosamente para julgar as nações e, sobretudo, levar a sua igreja e viver com a sua igreja para todo sempre. Essa é uma verdade inconteste nas Sagradas Escrituras. Para você ter uma ideia, somente para você ter uma ideia, os estudiosos dessa matéria dizem, categoricamente, de que em todo o Antigo Testamento há cerca de 300 profecias acerca da vinda do Messias. 300 profecias veterotestamentárias apontando para a vinda do Messias. E eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse, por gentileza. Pode responder alto, não tem problema não. 300 profecias apontavam para o nascimento de Jesus. A minha pergunta é: Ele veio, sim ou não? Vou perguntar de novo. 300 profecias apontavam para o nascimento de Jesus. As profecias foram cumpridas. Ele veio, sim ou não? Mas você sabia que há cerca de 2.400 profecias
na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, dizendo que Jesus vai voltar? Se 300 disseram que ele viria e nasceria, ele nasceu, imagina você, 8 vezes mais, o próprio Senhor dizendo que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar. 2.400 profecias nas Escrituras dizem que o Senhor Jesus vai voltar, e vocês acham que ele não vai voltar? Se 300 foram suficientes para dizer que ele nasceria, imagina 2.400 afirmando a mesma coisa. Então podemos dizer com alegria no coração de que o nosso Jesus vai voltar. E quem diz isso é o próprio Senhor. O Senhor mente, sim ou não? Não, nunca mentiu e nunca mentirá. Então essa é a grande esperança da igreja, embora nós saibamos, irmãos, que esse é um tema distorcido e até desacreditado por muitos. Nós sabemos inclusive, irmãos, que essa mensagem gloriosa da volta de Jesus tem sumido dos nossos púlpitos, pastores aqui presentes. Essa mensagem tem sumido dos nossos púlpitos. Este não é um assunto discutido pela igreja. Imagina você, qual foi a última vez na escola bíblica dominical que você estudou sobre a volta de Jesus? Esse assunto tem sumido. E há uma razão para isso. E amanhã pela manhã eu falarei sobre isso. Mas eu quero já de antemão, pastor Fábio, agradecer pela proposição. Pela proposta de tratar esse tema tão importante para nós, tão esquecido. Uma promessa reafirmada de uma maneira tão grandiosa, não pode fugir dos púlpitos, não pode fugir da doutrina da igreja, não pode fugir do ensino da igreja, não pode fugir da escola bíblica dominical. As nossas crianças precisam aprender sobre a volta de Jesus. As nossas crianças não precisam apenas saber de que o menino Jesus nasceu numa estrebaria em Belém no dia de Natal, e fazer uma cantata de Natal, Henrique, e fazer aquela coisa toda. As nossas crianças precisam saber que o menino Jesus cresceu, Deus o fez Senhor e Cristo, como disse o apóstolo Pedro no seu sermão em Atos 2, ele foi morto pelas nossas transgressões, ele foi morto pelos nossos pecados, mas nos diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou gloriosamente. A palavra também nos diz que não apenas ele ressuscitou, mas ele subiu, assunto aos céus. Os discípulos viram, Lucas registra isso, o Senhor subindo e os anjos perguntando aos seus discípulos: o que vocês estão olhando, varões galileus? É certo que este que vocês estão vendo subir, ele também retornará. As nossas crianças precisam aprender sobre isso, os nossos adolescentes precisam aprender sobre isso, os nossos púlpitos precisam ensinar sobre isso, o povo de Deus precisa ser lembrado acerca disso, porque esta é a maior esperança que a igreja tem, a volta do seu Senhor. Imaginemos nós, se uma esperança não é relembrada, o povo passa a viver sem esperança, mas a nossa esperança está viva, e a nossa esperança é Jesus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Por maior amor que eu tenho a este mundo, e você tem a este mundo, você precisa entender, a nossa casa não é aqui. Nós não fomos preparados para este mundo, você não foi preparado para este mundo, por isso que você reclama deste mundo, porque este mundo não foi preparado para você, mas a palavra de Deus nos diz que quando Ele vier, descerá, e nós receberemos novos céus e nova terra, descerá nova Jerusalém, e nós viveremos eternamente com o Senhor, no lugar onde reina a justiça. Essa injustiça que você reclama, essa injustiça que faz doer aqui, pois é deste mundo, mas no mundo vindouro, quando o Senhor Jesus vier, não vai haver injustiça, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver hospital, porque não vai haver doença, não vai haver lenço, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver tristeza, só vai haver alegria, e alegria perene. Então imagina você, eu prefiro ir para lá, eu prefiro morar nesse lugar, mas a gente precisa aprender sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa pregar sobre isso, a gente precisa crer nisto, igreja do Senhor Jesus. Não podemos esquecer dessa doutrina tão duramente atacada, não apenas pelos ateus e pelos céticos, mas inclusive pelo povo de Deus que deixou de crer nas promessas de Jesus. Principalmente, posso dizer, pelo povo de Deus que, seduzido pelas coisas deste mundo, não pensa mais no porvir,
Não pensamos mais no porvir. Nós passamos a imaginar que a volta de Jesus é apenas algo registrado nas Escrituras, uma historinha qualquer, como qualquer outra coisa que você crê. Inclusive, eu não posso deixar de dizer isso, às vezes você dá mais credibilidade ao que o seu professor na universidade fala do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não podemos esquecer desta verdade. A palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos aqui é uma palavra de advertência. Uma solene advertência. E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, quem sabe vai facilitar inclusive o seu entendimento. Quero fazer alguns destaques aqui. O primeiro deles é o deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus lá nos versos 1 e 2. Nos diz a palavra de Deus que ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que construção, que templo maravilhoso, que pedras, olha só. O nosso templo é muito bonito, vês essas grandes construções, disseram eles. Então o Senhor Jesus lhes respondeu: vês essas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso causou um incômodo muito grande nos discípulos de Jesus. Por quê? Porque todos eles eram galileus, à exceção de Judas. Eles eram mais ou menos assim, a Galileia era o interior, o interiorzinho. Então, eles eram do interior. Eles estão em Jerusalém. Então, galileus como eram, eles não estavam acostumados com a suntuosidade do templo. Então, quando eles iam a Jerusalém, que ficavam estupefatos com aquela construção maravilhosa do templo de Herodes, de 460 metros de comprimento por 46 de altura, eles ficavam boquiabertos e diziam: que construção! O templo era uma suntuosidade. O templo de Jerusalém era uma construção majestosa, admirado por arquitetos, por reis. Herodes havia construído aquele templo a partir do ano 18 a.C., deu um presente aos judeus. O Herodes era um idumeu, então ele presenteia um novo templo, não destruindo totalmente o templo de Zorobabel. E é preciso que você entenda que o primeiro templo tinha sido construído por Salomão. A glória do Senhor desceu ali. O judaísmo tornou-se uma religião templocentrista. O templo era o centro da religiosidade. Mas quando eles foram levados para o cativeiro por Nabucodonosor, o templo foi destruído. E a desgraça maior não era nem tanta a deportação, mas saber que o templo tinha sido destruído. Depois disso, eles voltam, são repatriados, agora com Zorobabel. A ordem é reconstruir o templo, e quando eles voltam para reconstruir o templo, eles não conseguem mais reconstruir o templo com aquela suntuosidade anterior do Salomão. Não havia mais tanto ouro, não havia mais tanto mármore, por quê? Porque houve um grande saque, uma destruição terrível no templo. Então eles voltam com Zorobabel. Reconstrói um templo tímido, não mais o mesmo. E aí então Herodes começa a reinar, 18 anos antes do nascimento de Jesus. Então Herodes dá de presente uma construção suntuosíssima, bordejada de ouro e mármore. Dizem alguns que o templo era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que à tarde, diz Flávio Joséfo, você não conseguia olhar direito, fitar direito para o templo por conta do resplendor daquele templo. A luz do sol tocava as paredes do templo. E alguns não podiam fitá-lo diretamente para não prejudicar a visão. Tamanha era a suntuosidade daquele templo. Com 4 pátios internos, 4 lugares reservados ali para as mulheres, para os sacerdotes, para os judeus e os gentios. Aquela era uma construção maravilhosa. Então eles fazem essa consideração e dizem: Senhor,
olha que coisa maravilhosa. Então Jesus aproveita aquele espanto dos discípulos e diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, e começa a falar sobre a sua segunda vinda. Aquela era a terceira vez que o Senhor Jesus ia ao templo. No capítulo 11, verso 11, Marcos diz que Jesus vai ao templo, ele olha o templo e vai embora. Nos versos 15 a 17 nos diz a palavra, Marcos vai dizer que ele volta ao templo, purifica o templo, expulsa os vendilhões e os cambistas. Agora é a terceira vez que ele vai, e quando ele chega lá, ele profetiza sobre a destruição total do templo, fazendo uma profecia acerca da sua segunda vinda e da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. E é importante nós pontuarmos isto, porque, de fato, tudo o que o Senhor Jesus falou ali, dizendo aos seus discípulos que iria acontecer, aconteceu. No ano 66, 33 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus se levantaram contra os romanos, não aceitando as taxas exorbitantes dos impostos, não aceitando mais a corrupção romana que já estava contaminando os judeus. E, sobretudo, os judeus se levantaram num levante terrível, quando o imperador romano ordenou um sacerdote romano para oficiar no templo em Jerusalém. E essa foi a gota d'água. Então os judeus se levantaram e começaram um levante no ano 66. Esse levante, essa guerra judaica durou 4 anos. Jesus havia predito sobre isso. Por isso que ele chegou a dizer, olha, ai das grávidas, que não seja no inverno, quem estiver no eirado não desça. O Senhor Jesus está profetizando 33 anos antes acerca da destruição total de Jerusalém. Em 66 começa essa revolução. Até que no ano 70, Tito Flávio, filho do imperador Vespasiano, entra em Jerusalém. Ano 70, ele entra em Jerusalém, destrói a cidade totalmente. Diz o Flávio Joséfo que as ruas de Jerusalém, as ruas ensanguentadas, não tinham condição, não davam condição para os próprios cavalos dos romanos andar pelas ruas sem que escorregassem. Tamanha tinha sido a chacina dos judeus. E aí cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Em primeiro lugar, a profecia acerca da destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Mas concomitantemente a isso, versos 3 e 4, nos diz a palavra, que após saírem do templo, os discípulos se posicionam no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, e perguntam a Jesus. Diz a palavra que Pedro, Tiago, João e André, aqueles 4 pescadores, perguntaram em particular, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. A curiosidade fazia jus. Então eles estavam inquietos, quando vai acontecer isto? E isso de fato acontece no ano 70, conforme eu acabei de dizer. Tito Flávio entra, massacra homens, mulheres, ele não poupa nem mesmo as crianças. E quando ele entra ali, ele causa a maior diáspora judaica. Judeus foram espalhados por praticamente todos os lugares do mundo daquele tempo. Os judeus foram espalhados. Isso durou até 14 de maio de 1948, quando Israel volta para a Palestina. Muitos judeus da diáspora voltam, aquilo que chamam de sionismo hoje em dia, e Israel é restaurada como nação. 1948. Imagina você quanto tempo passou os judeus dispersos diante ou após aquela destruição profetizada, predita por Jesus. Mas quando nós observamos os versos 5 a 13, o Senhor Jesus então passa a descrever os sinais, não mais acerca de Jerusalém, não mais acerca do templo, mas os sinais que procederão à sua vinda. Os sinais que precederão a sua vinda.
por uma questão didática, nós vamos aqui defini-los em 6 sinais. O primeiro sinal é o sinal da graça de Deus. Diz ele, o Senhor Jesus, no verso 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Mateus 24:14 vai dizer, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e depois virá o fim. Jesus disse isso. Spurgeon afirma que o mundo é para a igreja o que o andaime é para um edifício. E o que significa isso nas palavras do Spurgeon? Ele diz que quando a igreja for edificada, o andaime é retirado. Quando Spurgeon diz isso, Spurgeon está dizendo que todo mundo está sendo preparado para o evento final, que é a volta de Jesus. William Hendrickson diz que a história das missões mostra que o evangelho já tem se estendido do Oriente ao Ocidente. Isso me faz lembrar Mateus 24. E o evangelho do reino será pregado a todas as nações e virá o fim. Agora, lembremos-nos de um detalhe, meus irmãos, que às vezes nós lemos o texto e esquecemos desse detalhe. A palavra não diz que todas as pessoas se converterão em todas as nações. A palavra diz, e o Senhor Jesus disse que o evangelho será pregado a todas as nações. Eles ouvirão. Por quê? Para que se tornem indesculpáveis diante de Deus no dia do juízo. Então, o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Agora, pensemos nós num detalhe bem curioso e importante para nós. A internet traz consigo as suas muitas dificuldades, nós sabemos isso, os perigos que ela traz, mas a internet tem sido um veículo poderosíssimo de Deus para que o evangelho alcance as nações. As nações. E é interessante também percebermos que o termo aqui na língua grega não se refere a cada pessoa, mas o termo se refere à etnia. E etnia aqui também não significa ipsis literis cada pessoa, mas aquela etnia, aquela pessoa, o grupo de pessoa que representa aquela etnia. O evangelho está chegando lá e nós sabemos disso. Quando você publica alguma coisa, você sabe que não tem mais controle, todo mundo vê, e a depender de quem curte, de quem transmite, de quem republica, você não sabe onde chega. O evangelho hoje tem sido divulgado pela internet de uma maneira muito acelerada. E com isto, eu vejo o cumprimento de Mateus 24. O evangelho está chegando, o evangelho está sendo difundido, o evangelho está sendo difundido. Então, nos diz a palavra do Senhor Jesus, e depois disto virá o fim. Lembra que o Senhor Jesus disse que Ele está às portas? Lembra que Ele disse aos seus discípulos, inclusive usando aquela metáfora, aquela figura, né, do dono de casa que se ausenta. E a palavra ali é vigiai, vigiai, vigiai e vigiai. Quando você lê este capítulo de Marcos e quando lê o capítulo 24 de Mateus, a palavra mais efusiva colocada ali, que ocorre muitas vezes é vigiai, vigiai e vigiai. E vigiai, da maneira como é dita pelo Senhor Jesus, é uma advertência. Estejam atentos, vigiem. Está às portas. Estou chegando. Vigiem. Estejam atentos. Essa palavra é uma advertência, eu posso dizer, é uma solene advertência. O Senhor está dizendo ao seu povo e dizendo ao mundo: vigiem, estejam prontos, não deixem que as lamparinas se apaguem, estejam prontos, porque eu voltarei para vocês. Lembram que essa foi a promessa de João 14:3? O Senhor Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar e virei outra vez. A gente não pode esquecer disso. Ele disse que viria. E Ele virá, e a palavra dele é: vigiem, 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 uma solene advertência. Quando nós pensamos na expansão do Evangelho, no século I, o apóstolo Paulo foi o grande pioneiro do cristianismo. Foi por meio do apóstolo Paulo
Deus usou aquele homem para que o evangelho chegasse à Galácia, à Macedônia, a Caia, a Ásia Menor, à Europa. O evangelho foi sendo difundido às etnias do ano 100 a 303, que é o tempo da morte dos apóstolos, até João Constantino. Mais de 164 mil mártires foram sepultados em um único grande sepulcro, que foram as catacumbas de São Sebastião, em Roma. Mártires. Por que 164 mil mártires? Porque já eram 164 cristãos confessando a Jesus como Salvador. De Constantino até Carlos Magno, do ano 313 até o ano 800, as boas novas de salvação foram levadas aos países da Europa Ocidental, enquanto os maometanos apagaram a luz do evangelho em muitos países da Ásia e da África. O evangelho se expandindo. Então nós vamos de Carlos Magno até Lutero, que é de 800 até 1517. E nesse período a Noruega, a Islândia e a Groenlândia foram evangelizadas, inclusive a Europa Oriental converteram-se em massa ao cristianismo, o evangelho se expandindo. Da reforma de 1517 a 1792, aí sim surgiram muitas sociedades missionárias e o evangelho, por fim, foi levado ao Ocidente. Em 1792, Deus levanta William Carey, que dá início àquilo que nós chamamos de as missões modernas. Aí eu pergunto para você, o evangelho tem se expandido ou não? Sim ou não? Ele está voltando. Ele está chegando. Esse é um sinal da graça de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, esse evangelho será pregado a todas as nações. É Deus manifestando a sua graça a um mundo que ainda o rejeita. Mas o Senhor Jesus fala sobre os sinais de oposição, versos 5 a 13. Ele diz, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Esse é o sinal da apostasia. Vai enganar a muitos e vai fazer com que muitos sejam afastados da verdade. Depois nós temos o sinal de guerras e conflitos, lá nos versos 7 a 8. Ele diz, quando ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ele diz, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Se existe algo que esta humanidade sabe, pelo amargor do sofrimento, é sobre guerra. A história da humanidade está marcada por guerras, irmãos. Esta nossa história está marcada por guerras intensas. Nos últimos anos tem aumentado as guerras, tanto em número quanto em intensidade. Nós temos guerras ativas neste momento, agora, neste momento. Há países lutando, matando-se uns aos outros. Há muitas guerras mundiais ainda, há conflitos regionais, há muito terrorismo do Brasil. As nações estão se armando até os dentes com armas nucleares. Olha o Senhor Jesus profetizando, e nós estamos vendo nos nossos dias o que Ele profetizou. Só para vocês terem uma ideia, tem havido 13 anos de guerra para cada um ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente no mundo. Segundo uma organização internacional, diz que quase 50% de todos os cientistas do mundo, 50% de todos os cientistas do mundo, o que equivale a algo em torno de 500 mil cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas, não é contra o câncer, mas estão trabalhando em pesquisas para armamento bélico, armas de destruição em massa. Imagina você que o homem está usando a sua inteligência e o seu intelecto para destruir o seu oponente. Quase 40% dos recursos das nações são destinados a armamentos, não é a remédio, é armamento. Nós falamos sobre paz, mas na verdade o que nós investimos mesmo é na guerra. A paz é uma falácia. O que a ONU fala, diz e promulga é uma falácia, porque não se consegue ter paz sem Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz.
Ele é o Deus de toda paz. Não existe paz tendo Cristo de forma excludente. Mas se o Senhor Jesus estiver no meio de uma negociação e de um discurso, a paz se estabelece quando os corações se dobram ao seu senhorio e ao seu governo. Por isso que a paz no mundo é uma utopia. Porque não existe paz sem Jesus. Mas nós estamos vivendo um período terrível. Só no século passado nós tivemos 2 grandes guerras, não é isso? A primeira e a segunda guerra. Cada uma ceifou algo em torno de 90 milhões de pessoas. 30 milhões na primeira grande guerra, 60 milhões na segunda grande guerra. Nós falamos sobre paz, mas investimos em guerra. Isso sem falar no poder totalitário do comunismo na China. Quando dizem que cerca de 60 milhões de pessoas morreram. Então, se você pegar 30 da primeira grande guerra, 30 milhões, mais 60 milhões da segunda grande guerra mundial. Só aí nós temos 90. Mais 60 na China, quanto temos? 150 milhões de pessoas já morreram movidos ou sendo vitimadas pela guerra que a gente financia. E o Senhor Jesus disse, olha, quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É o início. Mas esse início já começa lá atrás. Então Ele está às portas. Ele está voltando. O quinto sinal, o quarto sinal é o sinal dos desastres naturais, que Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Eu tenho os dados para vocês aqui, para você sair daqui bem tranquilo. A história já nos diz que inúmeros terremotos têm ocorrido. Por exemplo, no ano 46, Laodiceia, Hierápolis e Colossos foram destruídas no ano 46 depois de Cristo. No ano 79, Pompeia foi destruída. O pessoal só fala sobre Pompeia. Mas só para você ter uma ideia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, 8 terremotos, medindo 6,0 na escala Richter. De 1930 até 1960, houve 18 terremotos. De 1960 até 1979, 64 terremotos catastróficos no mundo. 64. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos dramáticos aconteceram no mundo. E de vez em quando a gente ouve falar. Terremoto destruiu tal lugar, terremoto destruiu tal lugar. Ele está às portas. Os tsunamis, os furacões, as tempestades que têm devastado cidades inteiras, são sinais de que Ele está às portas. Ele está vindo aí. Quando lemos Apocalipse capítulo 6, os versos 12 a 17, nós lemos lá anunciando que as colunas do universo serão abaladas. E quando isso acontecer, o homem vai desejar fugir disso tudo, procurando um lugar para se esconder da ira do Criador, da glória do Criador. O homem desejará a morte, mas não encontrará. Mas a palavra diz que as colunas da terra serão abaladas e nada poderá livrar o homem da ira de Deus. Pedro vai dizer que quando o Senhor vier, os céus se desfarão em estrepitoso estrondo. A natureza, por fim, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 22, será redimida, porque a natureza espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus só serão revelados plenamente quando o seu Senhor voltar. Imagina você que tudo isso está apontando para uma realidade, é um alerta solene. O Senhor Jesus, o Senhor Deus está dizendo a todos nós, a este mundo, olha, Ele está às portas, Ele está às portas e Ele está às portas. São sinais, e o sinal aponta para uma verdade. Dos versos 9 a 13, há o sinal da perseguição. Isso é muito interessante, porque Jesus não escondeu da igreja que o caminho da fé é também o caminho da cruz. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos de que eles seriam levados aos tribunais, eles seriam presos, mas os acalmou e disse, olha, mas quando vocês forem lá,
o Espírito Santo lhes dirá, lhes orientará, para que vocês digam o que for preciso. E sabe o que foi que muitos dos cristãos, no período dos mártires, disse? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E muitos deles foram dizimados após dizerem, Jesus Cristo é o Senhor. Não é curioso? Porque a gente espera que o texto seja realizado, a profecia seja realizada livrando. Policarpo disse, eu jamais posso negar aquele que deu a sua vida por mim, e foi transformado numa tocha humana, flamejante, nas ruas de Esmina. Mas ele não deixou de professar a sua fé. Mas há um alerta para essa realidade da perseguição. Vocês sabiam que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo? Só para você ter uma ideia, em dezenas de países confessar Jesus ainda significa prisão, tortura e morte. Nesse exato momento, os cristãos da Nigéria estão sendo dizimados pelos grupos islâmicos, dos quais o Boko Haram é o principal. Neste momento está havendo uma guerra. Lá na Nigéria estão dizimando cristãos. Esta semana houve um jogo da data FIFA, não me recordo agora onde, mas alguém colocou, uma torcida colocou assim, oremos e salvemos os cristãos da Nigéria. O povo de Deus está sendo dizimado na Nigéria. Você ouviu falar sobre isso na mídia? Aqui do Brasil? Você ouviu falar isso na Globo? Você ouviu falar no UOL? Você ouviu falar em alguma outra mídia que está em evidência como grande e principal mídia do nosso país? Não existe. Porque o povo de Deus continua sendo perseguido e está sendo duramente perseguido. Só para vocês terem uma ideia, mais de 360 milhões de cristãos vivem em lugares com altos níveis de perseguição e discriminação. 360 milhões. 5.898 cristãos foram mortos por causa da sua fé. 5.110 igrejas e outros edifícios cristãos foram atacados. 6.175 crentes foram detidos sem julgamento, sentenciados e encarcerados, sem direito de se defender, apenas porque são cristãos. Olha o alerta do Senhor Jesus. 7.087 cristãos foram assassinados entre janeiro e agosto deste ano, segundo o portal de Missões Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida no mundo. Você sabe o que significa isso? 7.087 cristãos foram perseguidos por professarem a fé em Jesus de janeiro até agosto passado. É muita gente morrendo. Mas o Senhor consola, quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Mas eu quero caminhar para o final. Quero chamar a atenção para os versos 24 e 27, que é a solene promessa do Senhor, que é a vinda do Filho do Homem. E aqui está o clímax deste sermão profético de Jesus. Ele diz, olha, mas naqueles dias depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, leiam por gentileza. Então, verão o Filho do Homem. Continuem. Continue. Ele virá só. Nos diz a palavra de Deus que aqui está o clímax do sermão profético de Jesus. Depois da grande tribulação, Jesus voltará em glória e majestade. E eu preciso chamar a sua atenção para isto. Não será mais um bebê que virá. A Bíblia diz que ele virá em glória e majestade. Não será mais o bebê, mas será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra diz que todo olho verá, então a sua volta será visível. A sua volta será literal. A volta de Jesus será uma volta corporal. Virá Ele mesmo virá.
A volta de Jesus será gloriosa, diz a palavra que todas as nações o verão, e ele virá para quê? Ele virá para julgar o mundo, mas ele virá para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. Ele virá. Mas é preciso que entendamos algo, ele não apenas advertiu, diga assim, ele, está fraquinho que nem chá de chuchu com alho, eu sei que vocês aqui comem bem, diga ele, não apenas advertiu, diga ele, prometeu. E eis aqui a melhor notícia para nós, ele prometeu que voltaria, e esta é a bendita esperança da igreja do Senhor Jesus, a volta do seu mestre, a volta do seu Senhor. Ele nos advertiu, mas ele disse, eu virei, ele prometeu, e ele vai cumprir. Que notícia gloriosa, que notícia maravilhosa para nós, porque a segunda vinda de Jesus é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo de toda a teologia cristã, é o ponto culminante da história, ele virá. E meus irmãos, a palavra nos diz que Jesus voltará pessoalmente, voltará visivelmente, voltará audivelmente. Eu gosto disso, porque Paulo vai dizer que ao ressoar 1 Tessalonicenses capítulo 4, ao ressoar o quê? A trombeta. Eu não sei como é que vai acontecer, mas olha, só Deus, tem coisa que tudo só Deus explica, porque eu não sei como é que vai acontecer, mas a palavra diz que ao ressoar a trombeta, todo mundo vai ouvir. Quem estiver no Brasil vai ouvir, quem estiver lá embaixo na China vai ouvir, quem estiver lá do outro lado vai ouvir. A palavra diz que ao ressoar a trombeta, com grande poder e glória, ele descerá, ele virá. Então a sua volta será audível. Naquele dia triunfal, os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Nos diz a palavra de Deus que antes mesmo dos vivos serem transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, os corpos, na verdade, os santos receberão os seus corpos e seremos de fato transformados. E aí nos diz a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer que nós, os que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Quem tem medo de voar aqui? Levante a mão. Quem tem medo de voar? Quem tem medo de voar? Tem medo? Eu também tenho. Nos esterrou para mim, quer dizer, tem que tomar um avião. Eu oro 300 mil vezes, confesso todos os meus pecados, lá em cima eu peço perdão, e só sossego quando chego lá. Mas quem aqui tem medo de voar? Ok, então quem tem medo de voar, se prepare, porque se você estiver vivo, quando Jesus voltar, a palavra diz que você vai voar. Porque nós nos encontraremos com ele nos ares. Vai dizer, é metáfora. Olha, se na Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Eu acredito em tudo que a palavra diz. A palavra diz que Jesus voltará repentinamente. Diz a palavra que é num abrir e fechar de olhos. Repentinamente. Rapidamente, como o ladrão vem. O ladrão avisa. O ladrão avisa, sim ou não, quando vai assaltar alguém? Gente, dá licença, por favor, quero roubar seu celular. Qual é a marca do seu celular? Ele diz isso. O ladrão pega você de surpresa. Por isso que é um aviso solene. A palavra diz que ele virá repentinamente, virá inesperadamente, o dia do Senhor virá como ladrão, Mateus 24, 43, mas ele virá inescapavelmente, porque ele também virá julgar, ninguém poderá escapar, mas sobretudo, ele voltará gloriosamente, o rei virá, e o que vai acontecer quando ele voltar? Irmãos, ele restaurará todas as coisas. Eu gosto de um texto quando Isaías diz que o leão pastará com o cordeiro. Quando ele voltar, ele vai colocar ordem no caos. Aquilo que nós causamos, aquilo que o nosso pecado fez com este mundo, com este planeta, aquilo que nós fizemos uns aos outros, aquilo que nós estragamos. Deixa eu falar, só um parêntese aqui. Nós estamos destruindo o planeta, não estamos?
O relógio do fim do mundo já está assim, ó. E agora a gente está indo para onde? Qual é a missão principal que está se fazendo hoje? Que a NASA, a SpaceX são agora imbuídos em fazer? Os bilionários do mundo. Próximo caminho, Marte. Quando nós chegamos em Marte, o que é que a gente vai fazer lá? Destruir Marte também. Porque nós estamos destruindo um planeta tão lindo. Esses bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que estão sendo gastos para descobrir se tem vida em Marte, criar uma estação em Marte e povoar Marte, não poderia ser usado para melhorar o que se tem feito aqui? Vindo agora, meus irmãos, eu vi tanto desmatamento, tanta queimada, tanta coisa. Falava eu com o meu irmão, falei assim, rapaz, olha a mão do homem. Olha o que o homem está fazendo. A gente não precisaria ir a Marte se nós cuidássemos muito bem do mundo onde nós estamos. Mas sabe o que é a boa notícia? É que quando ele vier, e diz-nos a palavra que ele é a nossa redenção. Quando ele vier, ele vai colocar ordem nesse caos aqui. E tudo, diz o apóstolo Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, diz que os elementos ardendo em fogo se desfarão. Diz o apóstolo Pedro que nós receberemos uma nova cidade. Nós aguardamos a nova cidade, nós aguardamos a nova Jerusalém. João disse que viu a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. O que é que vai acontecer? Meus irmãos, eu não sei explicar como, mas eu só posso me basear naquilo que a palavra diz. A palavra diz que ele restaurará todas as coisas e descerá uma nova Jerusalém, a cidade santa, e moraremos e viveremos eternamente com o Senhor. Que gloriosa esperança é essa nossa, não é verdade? Sabe, quando Paulo diz que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, nós não podemos imaginar que o mundo não irá de mal a pior. Irá, nós já sabemos disto, nós já vivemos esses dias. Mas a nossa visão não pode ser tão fatalista ao ponto de entender que, apesar deste mundo, nós viveremos dias melhores. E esses dias melhores, nós só viveremos com Cristo Jesus. Por isso que essa deve ser a maior esperança que devemos guardar no nosso coração. O Rei voltará. E quando ele vier com os seus anjos, ele estabelecerá aqui o seu reino. Um reino de justiça. Um reino de paz. Quando ele voltar, não haverá mais lágrima, não haverá choro, não haverá mais cemitério. Por que não haverá mais cemitério? Já imaginou que maravilha? Quando você passa assim, você vê um cemitério, como é que você se sente? Feliz ou triste? O coração fica consternado, porque você olha para aquilo ali e você vê a finitude humana, mas não apenas a dos outros, mas você olha e você percebe que é a sua também. Lá na minha cidade, no interior de Sergipe, no cemitério, tinha uma inscrição terrível. Não gostava de passar ali à noite. Porque, primeiro, tinha uma caveira desenhada. Eu acho que não podia ser outra coisa também, né? Tinha uma caveira desenhada e tinha uma frase. Vocês nunca mais vão esquecer. A frase era a seguinte. E parecia, Henrique, que era a caveira dizendo isso. Um crânio, né? A frase era esta. Eu fui o que tu és. E tu serás o que eu sou. Não é de assustar? Mas no céu não vai ter essa frase. No céu não vai ter cemitério. Sabe por quê? Porque a morte foi tragada na vitória. Jesus venceu a morte. E moraremos eternamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por tão maravilhosa esperança. Obrigado, Senhor, porque as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com aquilo que o Senhor reservou para nós. Esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento.